popularização da banda larga incentivou muitas produtoras a criarem jogos online. Jogar em grupo deixou de ser um recurso a mais e se tornou fundamental para o sucesso dos grandes títulos. Através da web, desenvolvedores e consumidores estão em contato antes mesmo do jogo existir. Mas quais são os efeitos da internet e das redes sociais nos mundos virtuais e real? Charlie, your squad put out an all-call. We need backup ASAP. A internet, a web móvel, a nossa capacidade de digitalizar, de conectar, de mover essa rede dinamicamente, criou uma nova velocidade de desenvolvimento, de conexão de conteúdo e sua transformação eventual em conhecimento, em traço cultural de comunidades. A democratização da informação. É essa mudança mesmo de comportamento, da gente ser mero consumidor da informação e dos produtos que estão disponíveis na rede, por exemplo, para se tornar produtores de conteúdo. Dá significado ao que Pierre Levy falava na década de 90 da construção da inteligência coletiva. Arquivos sendo distribuídos gratuitamente. A indústria da música tomou um baque que não conseguiu se recuperar ainda. Os artistas tiveram que compreender. Nos videogames, não. No videogame já existia uma predisposição para ter um formato mais aberto, uma ruptura mais aceitável dos formatos. Mas ainda assim a indústria dos videogames não está compreendendo muito bem isso e ainda insiste em vender jogos com caixinha, cobrar muito caro por isso. Eu passo online pelo menos 8 horas por dia. 6 horas por dia jogando. Mais ou menos umas 4 horas por dia. Entre umas 3 horas, daí. Os meios de comunicação conquistam cada vez mais usuários em menos tempo. Enquanto o rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários, a maior rede social atraiu 200 milhões de usuários em menos de um ano. Os brasileiros são o povo que mais acessa redes sociais no mundo. E o Brasil é considerado a nova galinha dos ovos de ouro do mercado de games. Tudo isso junto dá uma ideia do impacto da internet na maneira como as pessoas se divertem e se comunicam. Não é mais possível pensar a vida e os videogames sem a web. A internet tornou a ideia do videogame muito mais complicada. Antigamente era assim, você ligava o videogame na televisão, ligava lá atrás o fiozinho, sua mãe ia reclamar que o videogame ia estragar a TV, você ficava lá tantas horas, não podia ficar muito perto da televisão que fazia mal para a vista, e a televisão esquenta e tudo mais. Daí inventaram de poder ligar a internet no videogame, né, para poder jogar em rede ou jogar em rede pelo computador. Colocaram a internet na jogada, colocaram a comunicação em tempo real na jogada, colocaram a influência das redes sociais no hábito de jogar. E a rede social em si nada mais é que um videogame, uma forma de jogo que você tem com seus amigos ou com as pessoas que você mal conhece. Quando você olha para todos os dados estruturais e conjunturais de redes sociais no mundo, você descobre quase que automaticamente que a maioria das conexões das pessoas no mundo virtual é com pessoas que elas conhecem de perto, no mundo concreto. Eu acho que as redes sociais são revolucionárias para colocar algum sentido nas coisas ou pôr uma ordem no pensamento coletivo. Assim, tem muita gente pensando sobre o mesmo assunto, então quer dizer que aquilo está bombando. A gente acha que as coisas estão bombando ou que as coisas são viralizadas ou muito mais importantes do que elas realmente são, porque a gente está inserido no universo da rede social, do Twitter, do Facebook. A gente acha que aquilo é muito mais relevante do que aquilo realmente é para as pessoas normais. Nesse mundo simulado, o mundo simulado dos jogos,
A gente tem coisas acontecendo hoje de pessoas que ficaram dependentes de redes sociais. Pessoas que têm agonia informacional. Precisam saber o que está acontecendo com seus fluxos de informação, porque de repente tem a sua vida, a vida do seu grupo, dos seus amigos, colegas de trabalho, num fluxo. Cada vez mais gente joga. E tem também aquele caso do jogador que joga no console e também joga online, porque de repente ele tá na escola, tá na faculdade, tem amigos que jogam naquelas plataformas e ele quer ter esse papel, quer se socializar online com esses amigos. Essa possibilidade de você estar dizendo o que você está fazendo, estar socializando, permite que você descubra que tem gente do outro lado do mundo pensando coisas semelhantes que você. E você pode dialogar com essas pessoas, você pode ampliar esse conhecimento que você está produzindo, você pode fortalecer essas redes. A convivência virtual transforma não só a maneira como nós jogamos, mas também a forma como nós vivemos. Décadas que se discute o uso de tecnologias para ampliar o acesso das pessoas à informação e conhecimento. A internet leva isso para uma dimensão extraordinária. A Cidade do Conhecimento é uma experimentação que vai sempre procurando, pela internet, abrir novos espaços para democratizar o conhecimento. Os games sempre surgiram nesse contexto de aprender os conflitos globais, agora o Ludwig, de estar ajudando a fazer pontes entre o Brasil e o que tem de melhor no mundo na área de games, com foco em educação e mudança social. Partindo de premissas simples, como ser um lavrador em tempo real ou administrar a própria cafeteria, os jogos Farmville e Café World se tornaram fenômenos quase instantâneos. Mas não são apenas jogos tranquilos de simulação que fazem sucesso nas redes. Mafia Wars é cheio de ação e adrenalina. Os personagens são baseados na máfia italiana e o cenário é a cidade de Nova York. Texas Hold'em Poker testa as habilidades de blefar numa mesa de pôquer. Uma característica comum aos títulos de sucesso é que não existe um objetivo final a cumprir e o jogo não acaba. O jogador tem missões específicas, como enfrentar uma gangue rival ou criar um novo prato para o seu restaurante. E existe sempre a motivação a mais de estar colaborando ou competindo com os amigos. As redes sociais são uma plataforma a mais de lançamento e receita para os desenvolvedores independentes. Sem o compromisso de cobrir os investimentos mais altos, os indies podem ousar mais correndo menos riscos. Ballistic é um jogo brasileiro de tiro em primeira pessoa, carregado diretamente na mídia social. Apesar de ser rodado no navegador, o game tem gráficos com ótima qualidade. Antes de rodar no browser, pura e simplesmente a gente colocou ele no Facebook, porque a estratégia é realmente repaginar a qualidade dos jogos de Facebook, que até então vinham sendo jogos muito mais simplificados. Na síntese do exemplo, por exemplo, Farmville e todos esses jogos estilo administradores de fazenda que o Facebook comporta. Então, o Ballistic ele é um jogo AAA que rodaria num Xbox 360 ou num PlayStation 3, mas roda no Facebook sem precisar fazer download a um clique da diversão. A gente tem duas migrações muito claras, que é de plataformas fixas para móveis, que é o que a gente falou de console para celular, e de premium para freemium. Porque no modelo convencional, você vende um jogo para um cara por $60 e isso é o que você tira dele. Não importa se ele é um milionário ou se ele é um perrapado que juntou o ano inteiro para comprar esse jogo. No modelo novo, ele pressupõe que o jogador tem muito mais dinheiro do que os $60 que ele colocou. Que ele pode ter muito mais dinheiro que esses $60. Então você vende um jogo para ele por $60 ou você até mesmo dá o jogo para ele de graça, porque lá dentro você vai monetizar ele. E essa é a palavra-chave de qualquer desenvolvimento de jogos daqui para frente, é monetização. Get away from me! Where the hell are you? Don't make me do this!
games can be a perfect way of studying real-world economics. You know, they can be a perfect way of looking at how an economic globalization happens over a very, very short time span. And you can also collect data about that. And various economists have started to do that, to look at games as universes that they study in order to understand how economics works, the interplay between economics and online games. Como é que você transforma um cara que não pagou num pagante e como é que você pega esse pagante e faz ele pagar mais? E hoje está muito em voga os tais dos DLCs, os Downloadable Contents, que é depois que você comprou o jogo, você ainda pode continuar pagando para ter conteúdo estendido dentro daquele jogo. Porque isso segue um pouco a tendência das grandes franquias. Hoje é muito mais fácil você monetizar uma franquia, um jogo que já existe, um jogo que o usuário já tem, do que querer inventar uma coisa nova e tentar vender para eles. A melhor ferramenta de marketing, na verdade, é a gente mesmo, né? A gente que chama para jogar o Candy Crush junto, que chama para jogar o League of Legends e que chama para jogar o Tecodon, que vai chamar para jogar o Minion Cards. Então, quanto mais fãs a gente tiver do jogo, maior vai ser a minha quantidade de pessoas e menor o meu custo de marketing pago mesmo, né? Então, o fator viral, né, que é o K-Factor, que a indústria chama, é extremamente importante. O videogame é viral? Acho que hoje em dia sim. Já foi mais até, acho que na época do Atari era muito mais viral do que hoje. Hoje já é uma parte da cultura, né? Então não precisa ser tão viral hoje em dia. Videogame, assim como qualquer experiência que faz você arregalar seus olhos e tal, é viral, porque a primeira coisa que você vai querer fazer é contar pros seus amigos. Na verdade, eu acho que quem é viral é o jogador, porque é a história que um conta pro outro do quanto aquele jogo foi bom que faz ele ser viral. Um bom videogame é viral, assim como um bom conteúdo é viral. Super Meat Boy é um ícone internacional de como a internet pode fazer a diferença na trajetória de um jogo indie. O game nasceu em Flash, mas chamou a atenção e acabou sendo vendido nas plataformas online Steam e Xbox Live. Outra comprovação do sucesso são os níveis extras criados pelos próprios jogadores. E a trilha sonora, que virou um álbum com 3 faixas incorporadas no blockbuster dos games musicais Rock Band 3. Street Fighter vs Mega Man é um jogo produzido por um fã que mistura os personagens das famosas franquias. A Capcom, dona dos direitos, abraçou a ideia e passou a distribuir o jogo de graça para PC. Se a Web 1.0 era sinônimo de praticidade, na Web 2.0 a palavra-chave é compartilhamento. Penny Arcade começou como uma HQ cômica sobre a cultura gamer publicada na web. Como nos velhos tempos da indústria cultural,
Um produto bem-sucedido se transforma em outros, e a HQ inspirou um jogo eletrônico. A internet deu voz aos nichos, né? Os nichos sempre existiram. O advento da internet não criou nenhum nicho que não existia antes. Todos os nichos de jogos, você tinha jogador de qualquer coisa. Você tinha jogador que o objetivo dele não era terminar o jogo, era fazer isso o mais rápido possível. Só que ele não conhecia ninguém que tinha esse mesmo prazer que ele. E hoje ele acha os pares deles em qualquer lugar. Então, qualquer site de jogos que sejam nichos novos, na verdade, eles não estão criando uma nova categoria de jogador. O que eles estão fazendo é juntando jogadores com interesses similares. Isso é extremamente saudável. As comunidades Newgrounds e Congregate refletem o espírito de interação e participação que se instaurou na internet depois do estouro da bolha.com. Desenvolvedores se aproximam de jogadores e os games indie tiram proveito da inteligência coletiva, permitindo que os usuários colaborem testando os jogos antes do lançamento. Frequentemente, o videogame é acusado de ser um entretenimento viciante e algum jogo online vira o algoz preferencial do pobre gamer que não toma mais banho ou foi abandonado pela namorada. Os jogos massivos online para múltiplos jogadores, chamados MMOs, são os campeões da preferência entre os jogos online. Dizem que todo brasileiro é um pouco técnico de futebol. A tradução disso para os jogos em rede é o FUTSIM, onde o jogador gerencia um time como se fosse um treinador ou cartola. No FUTSIM tinha essa interação direta de vários usuários no mesmo mundo, podendo disputar e compartilhar coisas e trocar informação e tirar onda um com o outro. Então isso foi muito poderoso. A gente percebeu isso, né, bem claro pra gente, o poder da comunidade, quando a gente criou um sistema para avisar se o servidor saísse do ar. Então, a gente tinha um sistema que a cada 5 minutos ele checava e se o servidor saísse do ar, ele mandava mensagem de celular para os sócios, para eles correrem para a empresa, se fosse meia-noite, boa sorte, né? Corra para a empresa e coloca de volta no ar. E depois de um tempo, a gente começava a receber ligações telefônicas dos usuários antes das mensagens tocarem. A gente nunca deu o telefone da gente e eles descobriram para ligar e dizer, ó, o FUTSIM saiu do ar, o FUTSIM saiu do ar. Aí daqui a pouco chegava a mensagem, FUTSIM saiu do ar. A gente, tá, beleza. Erínia é o nome de uma ilha grega, mas emprestou o título ao primeiro MMO brasileiro do gênero RPG. O uso dos personagens do folclore brasileiro, como Saci Pererê, a Caipora e o Velho do Saco, atraiu a atenção da mídia e gerou um marketing espontâneo. Depois de ser descontinuado, Erínia voltou ao ar administrado pela própria comunidade de fãs. Eu acho que a gente melhorou muito, né, em termos de MMO, a capacidade das pessoas interagirem. O que é que elas podem fazer juntas? Naquela época a gente não poderia conversar por voz com outros usuários. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Todo jogo MMO, todo jogo online permite que você fale diretamente com os outros usuários usando voz, né? Isso gera uma proximidade muito maior. Cada vez mais a gente dá ferramentas para o usuário se conectar. O MMO é muito disso, né? De você dar uma ferramenta para o usuário poder criar uma interação social entre as pessoas, né? E isso é muito poderoso. Nos MMORPGs, uma equipe dá assistência online, criando conflitos e missões em tempo real para manter o engajamento dos gamers. Hoje, a internet é fundamental para os novos consoles. Jogos, fases extras, atualizações do sistema, cada vez mais o conteúdo chega pela rede. O online ele tem alguns elementos básicos muito interessantes que a gente precisa sempre lembrar. Então, o primeiro é assim, o jogo não termina, ele é contínuo. Quando você compra um jogo de console, se ele não tiver um componente online, você vai jogar ele por, sei lá, 2 meses, 3 meses e acabou. Quando você pensa no componente online, você adiciona um tempo de vida muito maior. Então, por exemplo, o primeiro jogo que a gente trouxe para o Brasil, que foi Ragnarok,
Na Level Up foi lançado em setembro de 2004, a fase de testes, e ele está no ar até hoje. Jogar online se tornou possível através de uma rede primitiva de internet chamada ARPANET. Knowledge was only transferred by people. Isso aconteceu pela primeira vez em 1974, quando 2 jogadores interagiram visualmente no cenário virtual do jogo de tiro Maze War. Uma das grandes novidades da Consumer Electronics Show de 1982 em Las Vegas foi o Game Line. Os jogadores compravam um modem e assinavam um serviço que permitia fazer download de jogos no Atari 2600. 1991 foi o ano de lançamento do Sega MegaNet, um serviço de rede japonês para os jogadores de Mega Drive. Em 1994, a internet já atingia 90% do público americano. De olho nisso, a Sega decidiu alugar os jogos do Sega Genesis, o Mega Drive americano, direto para os consumidores em um serviço chamado Sega Channel. Um ano depois, o console concorrente Super Nintendo ganhou um periférico produzido para aumentar a vida útil do aparelho. O Satellaview, ou BSX, usava um modem via satélite. Funcionava de 4 da tarde às 7 da noite e permitia que se baixasse jogos novos ou remakes de clássicos melhorados. Na primavera de 1995 surgiu o X-Band, um serviço revolucionário que permitia a qualquer jogador disputar partidas contra outros jogadores de qualquer lugar dos Estados Unidos. A japonesa Sega deu a última cartada no mercado de consoles em 1998 com o lançamento do Dreamcast, o primeiro console com modem embutido, navegador e suporte para jogos online. 4 anos depois, a Microsoft colheu os frutos plantados pela Sega no lançamento do Live. Com o lançamento do Xbox 360, a Microsoft melhorou o Live, que se tornou mais estável e confiável para disputas online de jogos de tiro como Halo. Em 2006, a Sony anunciou a sua rede para o PlayStation 3 com o nome provisório de PlayStation Network Platform. Um ano depois, inovou com o cartão para o jogador colocar dinheiro na conta da PSN sem precisar fazer uma transferência bancária. O Xbox One chegou em 2013 no meio de uma polêmica. O videogame precisaria ser conectado à rede cada vez que fosse ser usado. O recurso anti-pirataria e contra o empréstimo de jogos entre amigos repercutiu mal e a Microsoft voltou atrás. Em 2009, o brasileiro Zibo foi o primeiro console de mesa a não usar nenhum tipo de mídia física. O jogador fazia o download dos jogos para o aparelho através da rede Zibonet. Em 2010, o sonho acabou. Na época, os jogos casuais faziam do Wii o videogame preferido das famílias, enquanto o Xbox 360 e o PlayStation 3 disputavam a preferência dos gamers hardcore. O Zibo foi para o Museu dos Consoles que não deram certo. A internet e as redes sociais abriram as portas para um admirável mundo novo. The aspect of the game that we're seeing the most interest in is the social aspects of the gaming. And multiplayer aspect of the game is that ability for people to play with their friends or with new friends and connect with people all around the world and join in a battle. The most unique part in Brazil is how much time people spend online with social media and how the games they want, they expect those to do the same thing. Os games online não mudaram só a nossa forma de jogar. Eles mudaram também a nossa forma de pensar. Eu acho não, é uma certeza. O online ele vai crescer. E se você vai acessar ele de um tablet, de um computador, de um console, não é que é irrelevante, mas isso vai definir um pouco o potencial tecnológico que aquele jogo vai ter. Então, por exemplo, se você olhar um jogo online de console, um jogo online de PC, ele tem certos atributos que num jogo online de tablet você não vai encontrar. Mas o elemento online vai estar presente em todos os segmentos. Mas onde o futuro online vai nos levar?